Fala, torcedor santista, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo e vamos fazer aquele resumão da semana. Várias coisas aconteceram, principalmente dentro de campo. O Santos teve boas notícias, finalmente o Santos emplacando duas vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, que faz com que a gente deixe um pouco o Z4 mais distante e comece, né, a pensar, por que não, numa vaga na Sul-Americana, não apenas na briga contra o rebaixamento. Mas antes disso, vamos falar sobre as notícias aí que agitaram o mundo do Santos, principalmente em relação a algumas negociações, tanto para um jogador que já encaminhou um pré-contrato para jogar no Santos a partir do próximo ano, como também a saída do Giamota. Mas vamos começar primeiro com a informação da UOL em relação ao pré-contrato que o Santos encaminhou com Eduardo Bauerman, do América Mineiro. Então, leio aqui para vocês. O Santos encaminhou na semana passada um pré-contrato com o zagueiro Eduardo Bauerman, cujo vínculo com o América Mineiro termina em dezembro deste ano. A negociação já é dada nos bastidores como praticamente resolvida. Então, um jogador aí de 25 anos que deve reforçar o Santos a partir da próxima temporada. O Santos já se mexendo nos bastidores para se reforçar. Vale ressaltar que há um pouco mais de um mês, né, o presidente do Santos, o Andrés Rueda, tinha dito que o Santos já estava conversando e tinha alguns nomes que já estavam praticamente acertados para que defendam o Santos a partir da próxima temporada. E, curiosamente, esse acerto, né, com o zagueiro saiu. Logo na sequência, tivemos a confirmação da saída do executivo de futebol André Mazuco e também do gerente de futebol Jorge Andrade. Com isso, vem Edu Dracena. Edu Dracena que chegou, ele que estava no Palmeiras, chega para assumir esse cargo, né, de executivo de futebol do Santos. Está com totalmente passe livre para contratar, para demitir, para fazer a reformulação que achar necessário para esse time do Santos. Conversou com o elenco, foi fundamental, né? Acredito que nessa questão de vestiário, nessa questão de conversar com os atletas, porque tanto nos jogos de Fluminense e também Atlético Paranaense, a gente percebeu uma postura diferente desse time do Santos. Então, com certeza, deve ter algum dedo aí do Edu Dracena em relação a essa mudança de postura do time do Santos, mudança, né, do ambiente, enfim. E falamos já de um jogador que está bem encaminhado para o Santos na próxima temporada e um que não vai fazer mais parte dos planos do Santos, que é Jean Mota. Leio para vocês aqui a matéria da Gazeta. O Santos está muito perto de concretizar a venda de Jean Mota ao Inter de Miami, dos Estados Unidos. Faltam detalhes burocráticos e trocas de documentos com o clube da MLS. O pagamento de quase 3 milhões ao Alvinegro está previsto para o dia 15 de janeiro. E falando sobre o Giamota, ele não foi relacionado, né, para a partida contra o Atlético Paranaense. Ele que foi expulso no jogo contra o América, cumpriu suspensão contra o Fluminense, mas não foi para Curitiba, né? Existem ali alguns burburinhos nos bastidores de que pode ser que o Giamota não vista mais a camisa do Santos. Não sei se por conta do que aconteceu, né, na partida contra o América Mineiro, mas essa possibilidade existe. Vamos aguardar aí essa semana que está entrando e principalmente o clássico contra o Palmeiras, se ele será relacionado ou não. E falando em vitórias, tivemos duas importantíssimas que faz com que o Santos, né, vá dando aos poucos adeus à possibilidade de rebaixamento. Vale ressaltar, o Santos matematicamente ainda não está livre dessa possibilidade, mas com cada rodada que vai passando, os adversários também que estão no Z4 não conseguindo pontuar, não conseguindo vencer, e o Santos pontuando, então deixa a gente mais confiante. Né? Eu vi alguns torcedores falando de Libertadores, eu sou mais pé no chão. Acho que uma vaga na Sul-Americana estaria de bom tamanho, né? Vale ressaltar que a Sul-Americana, a partir do 15º lugar, né, para cima, até o 10º, você garante uma vaga na Sul-Americana. Importante, primeiramente, não ser rebaixado. E depois, se der uma vaguinha na Sul-Americana, ótimo. Libertadores, eu acho que o Santos teria que fazer uma campanha até o final do Campeonato Brasileiro fenomenal. Né? Eu acho que é muito difícil, principalmente pelos adversários. Mas vamos jogo a jogo e ver o que a gente consegue. E aí tivemos, no final de semana, sabadão,
o Santos vencendo o Atlético Paranaense, gol do Madison também, né? Madison que marcou nos 2 jogos, deu assistência também contra o Fluminense, então foi o cara dessa semana do Santos, né? Foi o cara que ajudou a gente conseguir esses 6 pontos importantíssimos. E aí, eu disse, né, que estamos aí, tivemos uma distância da zona de rebaixamento. Vou colocar aqui para vocês, o Santos terminou o jogo contra o Atlético Paranaense na 11ª colocação, né, com 35 pontos. Porém, enquanto eu gravo este vídeo, não sei a hora que você vai assistir, mas por enquanto o São Paulo vai vencendo o Inter. Então, com esse resultado, São Paulo pega a posição do Santos e o Ceará também venceu o Fluminense, né? Então, esses 2 resultados fizeram com que o Santos caísse 2 posições. E o Cuiabá entra em campo também nessa segunda-feira. Então, pode ser que o Santos fique em 14º. Mas, se a gente olhar aqui a pontuação do Santos, 35, o primeiro time na zona de rebaixamento é o Juventude, com 30. Então conseguimos aí pelo menos 5 pontinhos de diferença nessa luta contra o rebaixamento, né? Bahia e Juventude acabaram empatando, de uma certa forma foi importante para a gente. E aí o Z4 segue com Juventude, 30, Sport 27, Grêmio, que foi derrotado para o Palmeiras, 26, Chapecoense, 13. Inclusive o Grêmio, que vai ter uma sequência difícil aí contra Atlético Mineiro e também Internacional. Aconteceu uma confusão, né, no jogo do Grêmio, a torcida invadindo, quebrando o VAR. Pode ser que o Grêmio perca até mesmo mando de campo ou jogue na arena, mas sem torcida. Enfim, de uma certa forma, isso pode prejudicar ainda mais a vida do Grêmio. E o Santos terá essa semaninha livre aí para o clássico contra o Palmeiras. E vale ressaltar que os ingressos já começam a ser comercializados a partir desta segunda-feira. Então, atenção! Donos de cadeira cativa, camarote e sócio black, venda a partir do dia 1º de novembro, segunda-feira, ao meio-dia. Aí, sócio gold, terça-feira, a partir do meio-dia. Silver, quarta-feira, a partir do meio-dia. E para quem não é sócio, a partir de quinta-feira, caso ainda, né, tenha ingressos à disposição, também a partir do meio-dia. Vale ressaltar que para esse jogo contra o Palmeiras, 100% da capacidade liberada, né? O Estado de São Paulo tinha determinado que a partir de novembro, 100% do público poderia retornar ao estádio. Então, será feito isso e dessa forma, os sócios podem levar acompanhantes também. Então, o sócio Black pode levar 3, sócio Gold pode levar 2 e sócio Silver pode levar um acompanhante. Então, se você é sócio, né, e quer levar aí algum acompanhante, você pode a partir deste jogo contra o Palmeiras. E só para falar também, as vendas 100% online, pelo site do Sócio Rei, sociorei.com, ou também pelo Futebol Card, né, para quem não é sócio. Então, essas são as informações. Vale lembrar que precisa também, né, levar o comprovante de vacinação, tudo certinho. Se você ainda não completou a sua carga vacinal, né, de 2 doses, precisa levar o teste negativo. Mas essas são as informações mais importantes. E depois disso, depois do jogo contra o Palmeiras, o Santos entra em campo também na Vila Belmiro, na quarta-feira, dia 10, contra o Bragantino. Então o Santos tem uma sequência aí de jogos em casa. Se o Santos vencesse, né, essa partida aí contra o Palmeiras e conseguisse algum pontinho contra o Bragantino, imagino que a nossa situação ficaria muito mais tranquila. A gente até estava comentando na live de ontem que a gente imagina que o corte para se salvar do rebaixamento deve ser menos que 45 pontos. Tem gente que fala que 42, 43 pontos pode salvar do rebaixamento, porque os times que estão abaixo, né, estão com uma pontuação bem menor do que das últimas temporadas. Mas é isso, esse é um breve resumão aí do que aconteceu com o Santos, né? Eu sei que vocês gostam desse vídeo em formato de resumo que a gente faz, então trazendo aqui para vocês desse finalzinho de domingo. E vamos atualizando aí as informações de tabela, do que vai acontecer, os jogadores que podem voltar contra o Palmeiras, né? Só para a gente reforçar, o Zanocelo e o Marinho voltam de suspensão, porém, na questão de departamento médico, a gente aguarda a evolução do Pirani e do Kaique e até mesmo do Camacho, né? Vamos ver aí se o Camacho consegue se recuperar a tempo desse clássico contra o Palmeiras. Léo Batistão provavelmente não volta
a tempo deste Campeonato Brasileiro. Mas é isso, qualquer coisa a gente vai atualizando ao longo da semana. Agradeço demais você ter assistido até agora. Peço para vocês deixarem o seu like, se inscreverem no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço para vocês.